o pensamento negativo, né, juntamente com a obsessão. E eu agradeço mais uma vez a honra de estar com vocês aqui para que nós possamos dialogar, para que eu possa passar o meu conhecimento, já que eu também sou da área da ciência e eu sou fascinado por Kardec em função também disso, né? Eu tive uma mãe católica que me passou muita coisa, mas tive avós espíritas, avós por parte de pai. E eles me deram, na época, os livros para que eu pudesse estudar, e eu fazia também a evangelização, e estou aí, né? Fui aprendendo, fui tirando as minhas dúvidas, e todos que aqui estão, né? A Alessandra, a Hilda, a Amanda, Augusto, e os outros, todos que estão aqui são porque o Jorge, a Jandira, são pessoas que também traziam dúvidas, né? Questionamentos, que é a base do Espiritismo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Essa é a base, né? Então, baseado nisso, nós iniciamos o tema partindo de um dos princípios básicos, né, que é o do Espiritismo, que é a continuidade da vida após a morte do corpo físico. A partir desse princípio, nós entendemos que o indivíduo, após a morte, né, livre do corpo físico, ele continua o seu trajeto de evolução, já que ele é um espírito imortal. Isto ocorre por quê? Porque os valores que nós adquirimos pelas experiências que nós tivemos durante uma existência, elas não se perdem, elas continuam conosco, né? E, ao contrário disso, elas é um somatório de vivências que vão se acumulando. E quando nós atingimos, como nós aqui estamos todos encarnados ainda, nós trazemos esse somatório de vivências que estão no nosso espírito, né? Na nossa mente. E aí eu digo para vocês, a nossa mente tem uma mente física e nós temos uma mente espiritual. Quem pensa é o espírito, né? Então, Emmanuel, ele nos explica esse assunto da seguinte forma: a mente humana é como um espelho emitindo raios e os assimilando. E são essas radiações, observem a palavra que Emmanuel usou na época de 50, 60, dizendo, e são essas radiações mentais emitidas a fonte de treva ou de luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, e aonde quer que a pessoa esteja, seja na matéria ou no plano espiritual. Então, ele resume aqui e diz que a nossa mente humana é como um espelho, né? E o que acontece? Nós somos formados de um trinômio, que é o espírito, o perispírito e a matéria, que nos permite experimentar nesse planeta, que é um planeta de prova e expiação, aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Novamente, eu digo que nós não perdemos aquilo que nós adquirimos. Então, nós somos fruto, né, hoje, de um passado que pode ter sido um passado bom ou pode ter sido um passado negativo.
Para isso, nós temos que vivenciar o momento para nós nos melhorarmos, porque essa é a proposta de Jesus, né? De Deus, que nós melhoremos. E para melhorar, nós temos que ter oportunidade. Deus não exclui ninguém, né? Deus nos ama, ama o bom, como ama também o mal, aquele que ainda está nas raias da falta de sensibilidade, ainda não sabe o que é o amor, mas um dia saberá. Então, Deus ama tanto esse irmão quanto nós que já estamos, de repente, num outro nível, porque nós já trabalhamos isso em nós mesmos, que é o amor, nós trocamos, somos fraternos, e isso é extremamente importante no nosso crescimento. Nós já não temos necessidade da guerra, nós não temos necessidade da violência. Então, cada um está num estágio de evolução. Então, o que acontece? Quando nós emitimos um pensamento, né, seja ele positivo ou negativo, nós emitimos esse pensamento através de uma onda, né? Essa onda é uma onda eletromagnética, né? E quando nós emitimos essa onda, se for uma onda boa, uma onda de pensamentos positivos, nós entramos numa faixa eletromagnética em que espíritos que estão nessa faixa captam aquilo que eu estou pensando e se vinculam de alguma forma ou se aproximam de nós em função da faixa que eu estou. E aí existe uma troca, né? Muitas vezes eu estou necessitado de uma ajuda espiritual e solicito através de uma oração que também emite uma onda. A oração é uma forma de você emitir uma onda eletromagnética que vai atingir espíritos, né? Espíritos que estão naquela faixa. E eles automaticamente vêm nos socorrer, nos sugestionando, ou então, através do sono, eles vão nos intuindo para que, quando nós despertarmos do sono, que nos refaz a matéria, nós possamos estar com uma ideia na cabeça. Quantas vezes, quantos de vocês aí, eu também, já despertamos e disse, poxa, eu tive uma ideia sobre aquela problemática que eu estou vivendo. Então, essa ideia, na realidade, ela foi colocada, né, no período de sono em mim, pela faixa que eu estou vinculado. Mas também existem nossos irmãos que se vinculam em outro tipo de faixa, né? Que é o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Sempre, na realidade, aconteceu, mas o que mais somatiza isso hoje é o contato com as vibrações, as ondas, né, da mídia. Então, quando você liga hoje de manhã cedo uma televisão e vai ver um jornal, as ondas que você capta, né, naquele momento são ondas que vibram numa sintonia baixa. Então, você ouve falando sobre estupro, sobre morte, sobre aborto, sobre tragédias, de uma forma geral, que impregnam, né, nós que estamos do outro lado ouvindo. Então, essa faixa negativa, ela nos toca. Mas até aí não tem problema nenhum, né? Basta que depois você, como um médico, se isole disso. Porque se você virar uma esponja, você já vai sair para trabalhar deprimido. Então, existem vários tipos de vibração que podem nos prejudicar. Então, como eu falei a vocês, com relação ao pensamento, que é uma onda eletromagnética, né, ela se identifica com irmãos que estão naquela mesma faixa de
de sintonia. Amaury, você deve ter esbarrado aí no mudo. Ficou mudo de novo. Pronto. Beleza, beleza. O negócio tá feio, esbarrando toda hora aí. Deixa eu me afastar um pouquinho. Não mexe nele, não. Vamos ver, vai ver que tem alguns obsessores aqui querendo interromper a palestra, hein? É o Windows, é o nome desse obsessor. Ah, tá vendo aí? Então, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Somos como poderosas estações emissoras e receptoras. E a sintonia de nossas estações depende dos nossos pensamentos. A coisa, para vocês terem uma ideia, é tão verdadeira, né? E muita gente questiona, mas o pensamento, será que isso aí é real? Será que não é real? O doutor Hermínio de Miranda, ele fez um trabalho muito interessante. Ele pegou uma garrafa, um pote de vidro, né? E colocou uma lâmina, vamos dizer assim, um gilete, né? Nessa lâmina. E colocou um pêndulo aonde gotas d'água, né? Gotas d'água, ele colocou ele bem no centro e caía, gotejava, certo? A gota, pela lei da gravidade, a gota caía exatamente no centro onde estava essa lâmina e essa gota se bipartia. E era uma gota contínua. Então, qual foi o experimento que ele fez? Ele utilizou de pessoas e fazia com que as pessoas pensassem, né? Focassem naquela gota d'água que caía, fazendo com que essa gota d'água se desviasse de ser bipartida. Então, tanto para os lados, quanto para a frente e para trás. E ele repetiu esse experimento, né, provando, né, que o pensamento consegue fazer com que você consiga mudar a trajetória da gota d'água pela lei da gravidade. Então, isso aconteceu. E aí aconteceu isso. Então, a gota, quando o indivíduo pensava para a esquerda, ela se deslocava e não caía no centro, se dividindo. Quando ele pensava para a direita, a mesma coisa. Quando ele focava para frente e para trás, a mesma coisa. Então, é um experimento mostrando que o nosso pensamento interfere na matéria. Isso é extremamente importante, né? Esse vínculo. Então, quando a gente fala, né, vocês já ouviram falar nisso, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, e do mal olhado, né, a pessoa que tem um olho grande. Na realidade, isso acontece? Acontece, né? Eu mesmo tenho um exemplo interessante eu morava num apartamento e aí eu resolvi comprar uma samambaia chorona, linda samambaia, e prendi essa samambaia próximo da sala de jantar, mas muito bonita, ela era bem grande, bem tratada, né? E certa vez foi uma parenta da minha esposa, né, que era tia da minha esposa, né, lá, e almoçou, aquela coisa toda, e se encantou com a samambaia. E olhou e disse, mas que samambaia linda! Bom, depois que ela saiu, né, no dia seguinte, a samambaia já estava um pouco diferente. E aí foi murchando, foi murchando. Eu troquei a terra, modifiquei, botei adubo, mas a bichinha secou. E aí vocês estão vendo? Se existe, existe. Mas existe uma explicação técnica para isso. Porque não foi o olho grande dela,
né? Na realidade, foi a mente dela. O olho serve como um espelho e que amplia a onda mental da pessoa. Então, quando ela olhou aquela samambaia e desejou, né? Quando a pessoa deseja aquilo que você tem, pode gerar algum tipo de problema. E aí, é, ela olhou mentalmente, ela desejou e o olho, o nosso olho, sendo um espelho, amplificou aquela vibração. E ao amplificar aquela vibração, a planta é um ser vivo, captou, coitadinha, né? Tive que jogar fora. Esse fenômeno que eu estou falando aconteceu com o Divaldo. O Divaldo narra essa experiência com uma amiga que cultivava orquídeas. E ele ganhou uma orquídea que só tem uma plantinha que só tinha na Suíça. E essa amiga dele era colecionadora também. E ela foi na casa dele, viu lá. Quando ela chegou naquela plantinha e falou assim, essa aqui eu não tenho. Aí ele explicou, essa aqui você não tem, mas ela é de um outro país que eu ganhei. E depois, antes dela ir embora, ela falou, ô Divaldo, eu tenho um problema. O meu problema é o seguinte, é que eu não sei o que acontece comigo, o meu olho acaba matando a plantinha. Não, você fica tranquila, tal. Bom, ela foi embora e a plantinha dele desencarnou, a plantinha dele morreu. E aí, a explicação, né, até foi um comentário dele, é essa. Não é do olho do indivíduo, é do desejo do indivíduo, né, pela mente, que, utilizando-se da lente, que é o olho, amplificou, né, aquele desejo, aquela onda negativa, e que atingiu aquele ser vivo. Ele fala também de uma pessoa na terra que ele nasceu, lá na Bahia, e que era com relação a pássaros. Quando ele olhava um pássaro ou tocava, o bichinho ficava triste e ia murchando e depois morria. Então, vocês veem a energia que nós temos e que nós temos que trabalhar, né, em nós, porque ela é positiva, mas ela é negativa. Mas voltando ao negativo. Então, quando a gente, né, tem maus pensamentos, quando nós não trabalhamos isso e cultivamos esses pensamentos, essa onda em que nós estamos, nessa onda, nessa radiação de onda que nós estamos, espíritos que estão na mesma faixa vibratória captam essa onda e aí se aproximam de nós. É a lei da afinidade. Então, a lei da afinidade é isso, né? Então, se eu só fico naquela faixa, eu vou trazendo para mim irmãos que estão na mesma faixa e que, por indução, começam a nos colocar em situações que podem chegar a um grau obsessivo elevado. Mas quem é que permite isso? Somos nós. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Jesus falou assim, orai e vigiai. Então, o orar e vigiai não é vigiar a casa do vizinho, é vigiar a sua casa mental, que é uma coisa muito importante, né? Quando nós, que somos espíritas, né, não somos diferentes de nenhum outro ser da Terra humano. Nós temos momentos bons, de pensamentos positivos, mas teremos também pensamentos negativos. Até porque nós lidamos com pessoas que estão mal, né? Às vezes, pessoas que estão no nosso trabalho estão numa faixa de radiação mental negativa e fala coisas que vão nos atingir. E aí nós entramos na mesma faixa, né? Por indução, nós fazemos isso. E nós podemos analisar por 3 pontos, tá?
com relação à obsessão. Se toda obsessão se estrutura pela mente. Sim, isso ocorre. Se é através dela que emitimos radiações, pensamentos e também assimilamos as radiações de pensamentos de outras mentes. Sim. Né? E se a mente é um atributo do espírito? A mente é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Né? Então, é isso que acontece e faz com que a gente se vincule. Existem pessoas, por exemplo, então, vamos supor aqui, nós estamos falando, vamos supor que nós estivéssemos ao vivo, eu estivesse falando lá no SEASE e vocês estavam presentes. De repente, alguém sentado me assistindo, vem o pensamento da pessoa assim, para a pessoa, uma indução. Olha, vai para casa porque o seu filho caiu e quebrou o braço. E aí você desfoca, obviamente, da palestra e começa a ficar preocupado. Será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Olha como é que é. Isso é o primeiro passo, é a indução. E você, então, fica preocupado. Aí, quando tem um intervalo, ou acaba, você o que faz? Corre para casa e vê que nada aconteceu, que tudo está bem. Então, isso vai acontecer não só com qualquer um de nós aqui, né? Por exemplo, se acontecesse comigo uma situação dessa, o que você tem que fazer? Primeiro, manter sua calma, né? Não se desesperar e fazer uma ligação. Se o seu filho estiver sozinho, né? Pedir um vizinho, ou então, para que você bloqueie o que você está pensando, porque você sabe que foi uma indução, você diz, quando eu chegar em casa eu vou ver, porque daqui eu não vou poder fazer nada de imediato. Com isso você vai criando bloqueios. Mas se você fica naquela ideia, né, você começa a passar de indução para uma monoideia. E aí, quando aquilo fica como monoideia, você entra num processo de obsessão. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Um exemplo disso foi o Gerson Simões, quando ele, não sei se vocês sabem a história do Gerson Simões, da Rádio Rio de Janeiro, ele perdeu uma filha de 9 anos com câncer. Ela teve uma leucemia, me parece. E aí ela desencarna no Hospital do Servidor do Estado. Ela estava no segundo andar. E aí ele estava emocionado, né? O corpo estava lá, e ainda ia chegar a funerária, aquela coisa toda, para levar para o cemitério. E aí ele subiu até o 7º andar do Servidor do Estado. E lá ficou encostado na grade, pensando. Nesse momento, ele teve uma indução. Essa indução dizia, por que você não acaba com o seu problema? Você está triste, você perdeu sua filha. Acaba com o seu problema. Se joga daqui de cima, que aí você acaba com o seu problema e você vai ver a sua filha. Essa foi a indução. E ele percebeu que ele estava sendo induzido. Aí o que ele fez? Respondeu mentalmente àquela indução, dizendo, vocês não vão conseguir fazer o que vocês estão planejando. Porque, na realidade, eles só podem fazer isso conosco, né? Nos induzir. Nenhum espírito, né, pode fazer com que eu pule de um prédio. Nenhum espírito pode fazer com que eu pegue uma arma e dê um tiro na minha cabeça. Isso ocorre em função da indução. E aí eles estão lá do outro lado esperando. Por quê? Porque eu estou naquela faixa, né? O suicida está numa faixa tão baixa, vibratória, né, de radiação, que esses irmãos que estão no invisível conseguem, vamos dizer assim, convencê-lo de exercitar aquele gesto infeliz, né?
Só que eles convencem por indução, mas quem faz o ato é você. Então, é a mesma coisa que acontece quando nos encarnados, né? Nós não conseguimos, como encarnados, convencer a outros irmãos encarnados, né? A gente não emite uma opinião que é uma indução sobre alguma coisa que o indivíduo está passando, né? Se for uma coisa positiva, olha, você tem que mudar o seu pensamento, vamos fazer uma prece, você está muito deprimido, vamos alterar esse padrão de vibratório que você tem, porque você está atraindo pela indução irmãos que estão nessa faixa e vão acabar te prejudicando, inclusive na área material, na área física, né? Lhe gerando uma doença. Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. Aquele que conhece o procedimento tem que ficar atento, orai e vigiai. Por isso que o Espiritismo, a filosofia espírita, a doutrina espírita, manda que nós, cada um de nós, estudemos para que nós compreendamos o processo que ocorre, né? Porque ninguém sai dessa dimensão e recebe um par de asas ou uma harpa. A gente sai daqui como a gente é. Se eu sou uma pessoa que pratiquei o mal, que causei danos a outros irmãos, quando eu desencarno, eu entro numa outra dimensão, numa outra faixa de radiação mental, em que eu vou encontrar companheiros que estão nessa mesma faixa mental. E, a partir daí, eu vou passar a incomodar aqueles que estão na matéria, ainda estão na matéria, e estão nessa mesma faixa que eu. Porque eu consigo, porque eles já estão na faixa. Então, eu faço isso. Aí você tem diversos tipos de obsessão, né? Você tem a obsessão do desencarnado sobre o encarnado, né? Você tem a desobsessão, a obsessão do encarnado para o desencarnado. Você tem a obsessão de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. São essas 4 coisas. A gente fala muito do desencarnado para o encarnado porque a gente acha que essa é a mais comum, mas não. Né? Do encarnado para o encarnado, quantas vezes a gente vê aí, né? A obsessão, né? Pessoas que acham que são donos de outras pessoas, né? De irmãos, o homem que acha que é dono da mulher, né? Ele sofre a indução, porque ele já está predisposto a isso. Não, eu sou o dono, você é minha esposa, você tem que obedecer a mim. E aí vão sucedendo essas coisas que a gente vê aí no dia a dia, né? Mulheres apanhando, né? Ou ao contrário, né? Como é o caso aí da nossa irmã, que junto com os filhos, né? Que tiraram a vida daquele pastor. Então, foi o contrário, né? Então, ela que falava tanto em demônio, né? Teve a ação dele, porque é isso que ela vai falar. E comprometeu, né, pela lei da sintonia, diversos filhos dele, que compactuaram com ela naquela situação. Então, de encarnado para encarnado. Né? Pessoas que, por exemplo, ocuparam cargo de chefia e perseguiram outras pessoas. Né? É uma obsessão de encarnado para encarnado. A obsessão do encarnado sobre o desencarnado é quando nós emitimos uma onda mental numa faixa em que nós perturbamos, desequilibrando o desencarnado. Uma pessoa que eu amei na Terra, né? Vamos dizer aí, um filho, ou um marido, ou uma irmã, um irmão, eu amei aquela pessoa. E aí a pessoa desencarna.
e eu fico remoendo aquilo. Porque eu gosto tanto dela. Porque não sei o quê. E, ao fazer isso, você desequilibra aquele que está no outro campo, né? E que quer se libertar. Então, ele não consegue se desvincular daquela pessoa encarnada que assedia aquela, né? Existem casos assim nas mesas mediúnicas, as quais até eu participo, que você fica, vamos dizer assim, encantado, né? Porque você está estudando, com as coisas que vão acontecendo. Certa vez, um espírito se fez presente, né? Falando, ele foi atraído na mesa mediúnica por causa de uma senhora que dizia que era obsidiada por aquele espírito, né? E, inclusive, dava o nome do espírito. Era uma pessoa que ela conheceu. E aí, esse espírito veio à mesa mediúnica, e na hora que ele estava sendo trabalhado, né? Já que ele era o obsessor, ele disse: vocês estão totalmente enganados. Eu não sou o obsessor. É ela que me obsidia, porque ela não deixa que eu continue o meu caminho. Então, por ela ter raiva de mim, né, por coisas que no passado aconteceram, ela me atrai, né, com maus pensamentos, dizendo que ela queria se vingar, que ela não vai me deixar livre. Então, eu peço aos senhores, caridosamente, que falem para ela que é um obsessor. E eu quero continuar meu caminho. E ela me vincula a isso. Outros casos também que vocês até conhecem, de mães, né, que os filhos desencarnam prematuramente e eles, né, ficam, os pais, né, ficam cultivando roupas dos filhos, né, em vez de doar, né, olha para uma blusa, olha para um retrato e vem tudo aquilo à mente e aí chora, faixa vibratória, né, fica deprimida. E aí, quantas cartas o Chico Xavier recebeu, né, desses jovens, dizendo para a mamãe: a senhora me desequilibra fazendo isso. Pegue as minhas roupas, doe as minhas roupas, os meus objetos, porque a senhora acaba me vinculando, a senhora acaba me desequilibrando no plano que eu estou e não permitindo que eu siga o meu caminho. Aí eu pergunto a vocês, né? Isso é o que mais acontece. E quantos dos nossos irmãos espíritas, quando perdem parentes, parece que esquecem a, a, a doutrina, né? E entram nesses processos e ficam deprimidos, né? Entram em processos de depressão que esses espíritos que estão nessa faixa se alojam, se acoplam, se aproximam de perispírito para perispírito, né? Vocês sabem disso. Ninguém vai entrar, um espírito não vai entrar no outro porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, é uma lei física. Então, há uma acoplagem no sentido de aproximação por causa da faixa vibratória da pessoa encarnada do espírito que está na mesma faixa. Então, quando o indivíduo é alcoólatra, é a mesma coisa. Quem é que se vincula nessa faixa da bebida alcoólica? São aqueles que foram alcoólicos na Terra e que agora se utilizam, induz aquele que bebe para que ele possa absorver os fluidos alcoolizantes daquele que está na Terra. O próprio Divaldo Franco ele fala de um caso em que ele passa na porta de um bar e vê uma pessoa caída, né, praticamente com coma alcoólica, porque bebeu demais, dormindo. E ao lado dele havia um espírito no mesmo estado em que se encontrava o que estava materializado. Então, para vocês verem que tudo é faixa. Então, o que nós devemos fazer, né, para evitar essas coisas? Mudar a nossa sintonia, mudar o nosso pensamento.
Ah, é difícil? Claro. É difícil porque você tem que fazer um exercício, né? A doutrina espírita, a própria Allan Kardec falou, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas tendências. Então, quando você se esforça, não, eu vou mudar o meu pensamento, eu vou agora começar a fazer esse tipo de exercício. Quando vier um pensamento negativo, eu vou ouvir o pensamento negativo, mas não vou fazer o que o pensamento está me pedindo. Vou depois mudar esse pensamento. A própria Joana de Ângeles, ela diz, né, que quando um pensamento negativo vem, não lute contra o pensamento. Deixa ele vir. Ele vem e aí você ouve mentalmente, claro, né? E aí depois você fala, não, tá bom, muito obrigado. Agora deixa eu continuar o que eu estou fazendo, tal, e muda, porque eles só podem nos atingir se nós abrirmos as nossas guardas e o nosso pensamento. Vocês veem que nós somos bombardeados diariamente por coisas, por um campo vibratório negativo extremamente baixo. No mundo todo. É só abrir o jornal, né? Jornal que fala sobre o mundo, as coisas, as desgraças que estão acontecendo, e você é um mata-borrão. Né? Se você já tem processos de dificuldade de não fazer isso, né? Tipo, eu tenho uma tendência, né, mental para determinados tipos de depressão, para determinados tipos de fobias. Então, a gente tem que ter cuidado, porque existe um outro fator muito interessante que eu não falei ainda, né, e vou aproveitar para falar, porque está acabando o meu tempo, é com relação aos nossos irmãos que nós temos comprometimentos com eles e que estão na outra dimensão. Então, o que acontece? Quando nós encarnamos num outro corpo, muitos deles nos perdem de vista. Muitos deles que nos procuram para nos obsediar não conseguem nos encontrar porque nós tomamos outra forma. Então, por tomar outra forma, ele não nos encontra. Mas, aí é que está o problema. A gente vai crescendo, né? Porque o espírito é o mesmo. E aí nós começamos a emitir ondas que estão na mesma faixa daquele espírito que nos persegue. E aí ele nos encontra. Nos encontra, vê que não é mais aquele corpo, é um outro, mas é a mesma pessoa, e aí ele continua nos perseguindo, continua nos induzindo. Certa vez, né, no livro Loucura e Obsessão, tem uma passagem que houve uma reunião mediúnica em que um espírito veio e o espírito solicitou que fosse permitido a ele encarnar, porque ele não aguentava mais as perseguições de espíritos que ele prejudicou no plano espiritual. Quer dizer, ele era perseguido como desencarnado, né, no plano espiritual, por aqueles que ele magoou ou criou situações graves, porque esse vinculamento era ódio. E aí o que aconteceu? Ele solicitou numa mesa mediúnica que ele pudesse reencarnar, porque ele não aguentava mais. Então vocês veem a gama de situações, porque cada caso é um caso, né? Nós não podemos generalizar, mas o que nós não podemos hoje é permitir que estejamos nesse tipo de faixa vibratória. Né? Nós estamos vivendo um momento de mudança do planeta. Essa mudança do planeta está gerando esse turbilhão. É por isso que você vê, né, falar aí, pai vai matar filho, filhos vão matar pai. Então, por quê? Lei de sintonia, lei de mudança. Então, espíritos estão reencarnando e, dentro desse mundo de prova e expiação, mas que trazem um grande elo de amargura, grande elo de comprometimento com o próximo. E
vocês sabem que a lei de Deus é a lei do amor. E quem está nessa faixa vibratória do amor, ele está imune, né? Por que que a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, eram católicas, né? Gandhi, que era indiano, né? Não era atingido por nenhuma dessas faixas vibratórias, porque eles traziam a imunidade, que é o amor. E isso é um trabalho que você tem que fazer diariamente em você. Você muitas vezes tem que ver as coisas, olhar, né? Ou receber uma agressão, e ao receber essa agressão, que é uma onda vibratória, né? Você desmistificar essa onda, né? Você criando em você mesmo, na sua mente, dizendo, ele está desequilibrado, ele está doente, vou orar por ele, e ora por ele, que nada daquilo vai te atingir. Então você sai do campo vibratório dele para um campo melhor. Muitos espíritos, muitas vezes, não nos atingem por causa do nosso campo vibratório, que é mais elevado. Então, o que eles fazem? Eles se utilizam de outros irmãos, às vezes dentro da própria família, tá? Que são mais frágeis de receber essa indução e induzem a esses filhos ou a esses parentes, né, que de repente do nada passam a usar palavras ásperas conosco, nos agridem com algum tipo de palavreado, né, nos ofendem, sem nós nunca termos feito muitas vezes nada para aquela pessoa. Então vocês veem como é o processo. Por quê? Como ele não consegue atingir você, porque você está numa faixa mais elevada, ele se utiliza de outros que estão em faixas iguais a dele, né? Em sintonia com ele. E aí ele provoca a indução. E aí aquela pessoa fala um negócio que ela conhece de você, né? Mas que você não gostaria de que aquilo fosse divulgado, e diz naturalmente. Então, o que você tem que fazer para se isolar é compreender o próximo. Por isso que a doutrina, né? E Jesus falava isso. Você tem que compreender o outro como ele é, e não como você quer ou desejaria que ele fosse. Assim você se isola no sentido em campo vibratório. Você nunca vai estar no mesmo campo vibratório. Todos vocês que estão vivendo agora, Lourdes, o Benedito, a Marta Cavalcante, Sara e os outros, que o nome não está aqui na hora presente, todos nós já passamos por isso, né? Nós já passamos, tivemos obsessores encarnados, que, como encarnado, nós já vivemos situações, né? Mas muitos de vocês se livraram disso porque tiveram paciência, que é a maior ponto importante. Perseverança no amor, né? Olhar para o outro e dizer, ele está realmente com algum problema pessoal, com algum problema familiar, né? Então, eu vou fazer a minha parte. Mesmo ele tendo me ofendido, eu vou orar por ele. Você não vai ser atingido. Eu garanto a vocês isso, né? Porque eu já passei por situações, vivenciei nessa terra, situações, porque também é assim, né? Você estava fazendo uma palestra, fala tudo isso. E como é que você vivencia isso? Se você não aplica o que você aprendeu, estudou com a doutrina. Então, eu apliquei a doutrina. Eu orava, né? Me calava, e depois aquilo ia se diluindo com o tempo. Não era uma coisa imediata, era uma coisa que ia se diluindo com o tempo. Então, nós temos que fazer esse exercício da prática do amor. Se você não consegue amar a pessoa, você pelo menos começa a desculpar a pessoa, porque ela é desequilibrada, porque você está vendo que ela está desequilibrada. Então, esses tipos de obsessão começa com coisas simples. Mas se você ficar com uma monoideia, começa a aparecer em você as doenças físicas. Então, trabalhemos isso em nós. É o que eu posso dizer a vocês. E parar, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir, né? Absoluta, Mauri. Muito bom mesmo. Gostamos muito. Acho que posso falar por todos.
Eu te agradeço porque vocês são meu feedback, né? Quando você fala, olha, eu gostei, eu entendi, eu procuro falar uma linguagem atual, uma linguagem simples, porque você fala coisa rebuscada, as pessoas não entendem. Então, você tem que falar o mais simples possível e mostrar o mecanismo. A doutrina mostra isso, né? O mecanismo das coisas que nos acontecem. Nada é por acaso. Você não está com ninguém na sua família, nem um amigo, nem no trabalho, com pessoas que é por acaso. Você está com pessoas que você precisa vivenciar e trabalhar. Você quer que eu faça a prece já? Ah, por favor, mas antes queria te agradecer exatamente pela palestra, muito boa, maravilhosa.